Olá, irmãos e irmãs, aqui quem fala é Danilo e eu venho trazer uma palavra para vocês nesse dia de hoje. Irmãos, hoje eu vou falar a respeito do Espírito Santo. Vou explicar um pouco do que é o Espírito Santo e vou falar para vocês 6 poderes que destacam o Espírito Santo. Então, irmãos, espero que vocês gostem, que curtam, compartilhem meus vídeos e que vocês deixem seus likes. Então, irmão, vamos lá. O Espírito Santo é uma da terceira pessoa da Trindade. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como mostra em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito Santo não é apenas uma energia, nem um ato de Deus, nem algum poder sobrenatural de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa assim como Jesus, assim como o nosso Salvador e assim como Deus Todo-Poderoso. E ele é uma das pessoas que é responsável por nos conduzir à salvação. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é o princípio da criação. Porque diz lá, no início, que o Espírito pairava sobre as águas. E quem era esse Espírito? O Espírito Santo. E desde o início até hoje, irmãos, o Espírito Santo age em nossas vidas. Então, o primeiro poder que destaca o Espírito Santo é o conselheiro. Ele é um ótimo conselheiro, irmãos, para nós que vivemos assim num mundo cheio de maldade, de pecado. Ele é quem nos aconselha, quem nos leva a buscar a Deus, a se arrepender dos nossos pecados. Ele é quem nos mostra aonde temos que agir para ir para os caminhos de Deus. Ele nos mostra onde estamos errados. Ele é o nosso conselheiro. Ele é quem vive toda hora batendo no nosso coração, pedindo, implorando, para que a gente volte aos caminhos de Deus e reconheça que somos pecadores. Então, essa é uma das características do Espírito Santo, conselheiro. A segunda, irmãos, é entendimento. O Espírito Santo tem entendimento de tudo. De tudo que a gente fala, tudo que a gente diz. Ele é praticamente onisciente, porque ele sabe de tudo, ele conhece a nós, sabe de todas as nossas fraquezas, nossos pecados, nossas bondades, se é que temos alguma, porque o único que é bom, que nem Jesus disse, é Deus que está no céu. Quando Jesus falou ao jovem rico, o jovem rico disse: Senhor, bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: bom, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus que está no céu. Então, mas o Espírito Santo nos mostra, irmão, que ele sabe de tudo, que ele sabe as nossas fraquezas, os nossos piores pecados, irmãos, que estão lá escondidos, lá no fundinho. O Espírito Santo sabe de tudo, porque ele possui entendimento. Ele possui entendimento da palavra, possui entendimento de tudo. E é através do entendimento do Espírito Santo que ele vai nos conduzindo a Deus. Porque sem o Espírito Santo nós não teríamos consciência para saber o que é certo e o que é errado. O terceiro, irmão, poder do Espírito Santo é a fortaleza. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos fortalece, ele é quem faz a gente ficar firme e forte nas tribulações. Isso quando buscamos a Deus, né, irmãos? Porque não podemos ter essa dádiva do Espírito Santo sem que nós tenhamos um pouco do entendimento para com Deus. Se nós não tenhamos intimidade com Deus, com certeza nós não vamos ter essa característica do Espírito Santo. Mas ele é a fortaleza, ele é quem nos fortalece nas angústias, às vezes num momento de crise, às vezes num momento de perda, às vezes num momento em que estamos com falta de existência nossa mesma aqui no mundo. E ele é quem nos fortalece, ele é quem nos dá esperança em Deus, ele é quem fica colocando em nossa mente para que nós somos preciosos para Deus, que nós somos tudo que Deus e que Deus nos ama. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos fortalece. E quando queremos que o Espírito Santo fortaleça a gente temos que ir buscar isso na Bíblia, na oração e buscando em Deus. E com certeza o Espírito Santo vai dar essa fortaleza para a gente se reerguer da onde a gente está caído. Quarto poder, irmãos, do Espírito Santo é a sabedoria. Irmãos, esse poder da sabedoria pode-se dizer que usou para com o rei Salomão também. Estamos vendo a ação do Espírito Santo aí no rei Salomão, porque Deus deu sabedoria a ele, e através do Espírito Santo ele ganhou sabedoria.
E a nós também, Deus nos dá sabedoria. Sabedoria para lidar com as situações, sabedoria para vencer mais um dia de luta, sabedoria para não desistir, sabedoria para viver crendo em Deus, para viver buscando a Deus, sabedoria para não cair nas armadilhas do inimigo, sabedoria para lidar com as pessoas ao nosso redor, sabedoria para lidar com um relacionamento. Isso tudo é o Espírito Santo que nos faz, irmãos, ter sabedoria para viver nesse mundo. Porque é que nem Jesus diz, o mundo já é do maligno. E se o Espírito Santo não vivesse em nós, nos dando sabedoria para que nós lidássemos com a situação, com certeza nós não conseguiríamos, irmãos. Então, o quinto poder, irmãos, do Espírito Santo é a piedade. Irmãos, o Espírito Santo é muito piedoso com nós. Ele fica tentando, não desiste da gente, mesmo a gente sendo duro de coração. Isto é uma dádiva dele, ele tem misericórdia de nós. E através da misericórdia dele para conosco, porque se ele não tivesse misericórdia da gente, ele desistiria da gente, a gente estaríamos perdidos. Porque quantas vezes, irmãos, nós não pecamos, quantas vezes nós negamos a Deus, quantas vezes nós endurecemos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo. E ele fica batendo, irmãos, ele não desiste, ele quer porque quer salvar a gente. E isso é um dom dele, ele sempre tem isso dentro dele, que é o que ele quer, que a gente seja salvo. E isso é piedade, ele tem misericórdia de nós, igualmente ao Pai e ao Filho, porque são três em um só. Então, ele tem a piedade, a misericórdia, e ele continua batendo, irmãos, em nosso coração, batendo, até, irmãos, que Jesus fala do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, é negar o Espírito Santo. Ele fica lá tentando, batendo no nosso coração, chamando ao arrependimento. Mas a gente nega, a gente fica endurecendo nossos corações até que não tem mais esperança para a gente. Até que a gente fecha a porta de vez. E isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas ele tem a piedade, ele tem o amor por nós. E ele fica batendo em nossa porta, rogando para nós, para que nós se arrependa, para que nós vá buscar a Deus, saia dos caminhos maus, que nós viva dependente de Deus. E esse é um dos poderes do Espírito Santo, a piedade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, mostra isso. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então é isso, irmãos. Às vezes a gente ora também de mau jeito, às vezes a gente busca a Deus de mau jeito, e o Espírito Santo reconhece a nossa fraqueza, reconhece que nós somos falhos, e ele intercede por nós ao Pai, ele nos ajuda. E isso que faz do Espírito Santo muito essencial em nossas vidas. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo conosco, né, irmãos? Então o último, irmãos, ponto que eu venho dizer para vocês é a respeito da ciência e temor a Deus. O Espírito Santo, irmãos, nos leva a ter temor a Deus, porque através do Espírito Santo é que nós cremos e acreditamos que temos um Deus e que a nossa vida nesse mundo é passageira. É através do Espírito Santo que vamos buscar a Deus, que nos arrependemos dos nossos pecados. E como nós se arrependemos dos nossos pecados é quando nós tememos a Deus, quando nós mostramos temor a Deus, que se ajoelhamos, que oramos, que pedimos perdão. Isso é uma forma de temer a Deus. E a ciência relacionada ao temor a Deus quer dizer que nós temos consciência do que estamos fazendo, porque é verdade, é real. Então a ciência revela o quê? Revela descobrimento. Então quando nós descobrimos que somos pecadores e que necessitamos do perdão de Deus, e que nos leva a temer a Deus e se ajoelhar perante Ele, Ele nos perdoa. Com a graça e a misericórdia grandíssima dEle, Ele nos perdoa. Então é isso, irmãos. Essas foram as 6 características e poderes do Espírito Santo em nossas vidas. Que vocês tenham um ótimo dia na graça de Deus e que Deus ilumine os seus caminhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que o Senhor, meu Deus, com a graça do Espírito Santo, meu Pai, coloque em nossos corações para buscar a Ti, se arrepender dos nossos caminhos maus, meu Pai, não endurecer nossos corações, ouvir o Espírito Santo, meu Deus, e sempre, meu Deus, aceitar Ele em nossos corações, buscar Jesus Cristo, meu Deus, porque não sabemos o nosso dia de amanhã, e que o Senhor, meu Deus, nos conduza em todos os nossos caminhos, pois, Senhor, em Ti temos segurança, vida e amor.
Obrigado, meu Pai, por mais um dia e que o Senhor esteja sempre conosco. Amém. Então, irmãos, fica com Deus, fica com essa palavra e que vocês compartilhem esse vídeo, comentem e fiquem com Deus, irmãos.